Força, menina. Está bem? Boa noite. Depois, eu só preciso, depois já vou ter consigo, já me diz que Boa está noite a presente. todos. Se quiser, mando nota. Está bem, está bem. Sim, boa noite também. Agora já está. Ah, a tua fotografia, Sofia Santos. Vai ter que, sim, vai ter que ser. Basta de sair e voltar a entrar. Boa noite, boa noite, Márcio. Boa noite, Filipe. Boa noite, estão a ouvir? Foi ele que falou de tudo. Sim, boa noite a toda a gente também, da minha parte. Boa noite. Boa noite. Márcia. Boa noite. Avança. Vai ser retirado. A câmara vai retirar. Boa noite a todos. Olá, Sandra. Boa noite a todos também. Boa noite, João. Ó, Filipe, tens o som desligado. Filipe, olha o presidente. Já está aí? Já chegou o seu presidente da Câmara? Ainda não. Pode fechar o vídeo. Boa noite. Como está? Tudo bem? Boa noite. Como é que eu desligo o som? Olá, David, estás bom? Já estou quase. Ontem que cheguei aqui, eu estava com medo de. Ó, Filipe, podemos começar? Mesmo. Não? Não. Eu já estou, já entrei. Eu digo. Espera aí. Bom. Com dificuldade de aceder. O David Tavares ligou-me a dizer que está com dificuldade de aceder. Demora um bocadinho, Rui. A mim demorou-me um bocadinho. Ó, Filipe, Oi, há algum problema? Estamos a tentar coordenar as coisas, está
bem? Só Ah, tá. se igual. Conceição, pode chegar aqui, por favor? Boa noite a todos. Não tenho coisas, mas já estou. Olha, estou. Vai ao. Presidente, Ok, a Márcia vai fazer a chamada. posso começar? Sim, a Márcia vai fazer a chamada. Está bem, mas eu deixo-me cumprimentar as pessoas primeiro, está bem? Em aceder ainda, eu recebi já 2 chamadas de pessoas que não estão a conseguir aceder, Sr. Presidente. O David Tavares e o... Ah, já entraste? Ah, e o Dr. Meireles também não estava a conseguir aceder. Eram outras pessoas. Também, o Teixeira também estava com dificuldades, Sr. Presidente. Não sei se... Já estou, obrigado. Tu estás aí. Muito bem, Muito boa noite. muito bem. Então vamos dar... Mas a fazer com o osso. Emília, podes... Filipe, podes cortar o som para eu falar? Não consigo falar. Olha, anda para ali e não era já ouvir. Naquele? Pronto. E sai daqui. Essa anfitrião para a Assembleia Municipal. Essa aqui é o anfitrião para a Assembleia Municipal. Não é anfitrião. Boa noite. Porque senão matava a sua Da empresa técnica, por favor. Está complicado? Nós precisamos de alguém que tenha a administração da sessão, por favor, para chegar aqui. Obrigada. Muito bem. Posso dar início, Filipe? Filipe, posso dar início? Avance que a Márcia, entretanto, faz a chamada. Tá. Então eu queria saudar o Sr. Presidente da Câmara, saudar os seus vereadores presentes, os seus deputados e saudar de igual forma todos aqueles que nos estão a ver em casa. Eu estou confinado porque estive com alguém que estava positivo, portanto eu estou confinado. Felizmente veio-me o teste, veio-me o contrateste agora mesmo, há coisa de 10 minutos e estou negativo.
graças a Deus, mas tenho que estar mais 2 dias em repouso. Por essa razão é que eu não estou na mesa e peço desculpa às secretárias, à primeira e à segunda secretária, de não poder estar na mesa convosco. Portanto, queria-vos dizer que o Sr. Presidente julgou como está a ouvir. Eu estava a pensar fazer uma próxima Assembleia no dia 14 de dezembro, que será a ordinária. Nesta sessão de hoje, nós não temos, não há período antes da ordem do dia, portanto não há intervenção do público. Antes de entrar na ordem do dia, eu tenho um pedido de renúncia do Rui Moreira, que pediu a renúncia à mesa e que vai ser substituído pela Maria João Escobar, que é a deputada na lista seguinte, no primeiro lugar suplente da coligação Novo Começo, do qual eu saúdo a Sra. Deputada, já identifiquei. Há uma substituição. O Sr. Presidente da Junta do Castelo Maia, o Sr. Manuel Desenha, pediu para ser substituído e vai ser substituído pelo vogal Daniel Jorge Monteiro, que também já foi identificado. Agora íamos ver as presenças. Márcia, pode ver as presenças, por favor? Sim. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara. Vamos então, vou fazer a chamada e agradeço que digam presente para assegurarmos, nomeadamente, as presenças que estão via Zoom. Alberto Carlos Pires dos Reis e Santos. Alvarinho Cerqueira Sampaio. Ângelo Miguel Costa Augusto. António Fernando Gomes de Oliveira e Silva. Cândido Joaquim da Silva Graça. Carla Susana Fernandes Ribeiro. Carla Susana Ferreira Dias. Presente. Carlos Guilherme Ferreira Moreira. Carlos Joaquim da Ascensão Vieira. Presente. Carlos Santos Teixeira. Presente. Está presente? Carlos Santos Teixeira. Já disse que está presente. Ouviram? Não consegui ouvir. Ok, obrigada. Cristiana Maria Monteiro Carvalho. Presente. David Augusto Soares Duarte Tavares. Presente. Daniel Jorge Coelho Monteiro. Fernando Miguel Ferreira dos Santos. Francisco José de Magalhães Couto e Silva. Hélder Tiago Ferreira Quintas de Oliveira. Presente. Ilídio da Silva Carneiro. Ivo Manuel da Costa Pinheiro. Presente. Joaquim de Freitas Araújo. Joaquim da Silva Azevedo Souza. João José de Magalhães Torres. Presente. João Pedro Guimarães Pinto. Presente. José Paulo Rodrigues Cerqueira. Luís Filipe Vasconcelos Gil. Presente. Manuel Alfredo da Rocha Maia. Manuel Cristóvão Martins Sá Pimenta. Manuel Joaquim Meireles. Presente. Maria Alexandra Leite Silva Torres Menezes. Presente. Maria de Lourdes Maia. Maria Clara Costa Lemos. Presente. Maria João Escobar. Presente. Maria José Castro Neves. Maria Madalena Nogueira dos Santos. Presente. Maria Manuel da Silva Ramos. Presente. Olga Cristina Veiga Freire. Presente. Paulo Sérgio Fernandes Rocha. Presente. Pedro Miguel Machado Marques. Rui Leandro da Costa Maia. Presente. Sérgio Alexandre Silva Gomes. Susana Filipa Coelho Rafael e Vítor Manuel Sousa Ramalho.
Muito obrigada. Boa noite, o meu nome não foi chamado. A deputada Lúcia Leitão. Exato. Muito obrigada. Tá, obrigada. O presidente está sem som. Senhor Presidente, peço que ligue o som, por favor. Senhor Presidente, está sem som. Tem que ligar o som, Senhor Presidente. Peço desculpa. Foi aí que me desativaram, não fui eu, que eu não mexi em nada. Então, eu estava a dizer que nós, como estamos, muitos seus deputados são presume, nós vamos, a votação, que quando houver votações, que há votações em todos os pontos, é a votação do líder. Quando algum deputado não estiver de acordo com o líder, faz favor de pedir a palavra e dizer que vota no sentido que entender. Portanto, período da ordem do dia, temos uma retificação e aprovação da ata da minuta da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Meia, realizada no dia 30 de julho de 2020. Foi um pequeno lapso que houve na ata e minuta, no ponto 1.3, onde é que diz aprovado por maioria com 15 votos contra, sendo 11 da coligação Novo Começo, e está mal, devia ser, conforme está a ata final, devia ser não 15, mas 16 votos contra e 12 da coligação Novo Começo. Portanto, isto não interfere no resultado final, mas é uma alteração. E eu volto à alteração também nessa mesma ata, no ponto 1.4, que é a mesma coisa. Nós, na ata em minuto diz 14 votos contra, deviam ser 15, sendo 10 da coligação e são 11. Portanto, foi uma contagem que foi mal feita ao princípio, mas foi retificada na ata final. Portanto, estão de acordo? Podemos votar esta retificação? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada esta retificação à ata em minuta. O ponto 1.3, o ponto 1.2 é a apreciação e votação da ata número 8 da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada em 30 de julho de 2020. Podemos votar? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. Vamos discutir agora o ponto 1.3, que é a tributação do património, imposto municipal sobre imóveis, fixação das taxas da coleta do IMI do exercício a liquidar em 2021. Inscrições? Eu pretendo inscrever-me. Como? Eu pretendo inscrever-me neste ponto. Quem é? Desculpe. Maria João Escobar. Muito bem. Márcia, toma nota, por favor. Estão inscritos os seguintes deputados: Carla Ribeiro, Sá Pimenta, Maria João Escobar, Paulo Cerqueira. Portanto, Márcia, eu não tenho aqui os dados. Pode começar a chamar, por favor, como sou deputado e controlar o tempo, por favor. Obrigado. Senhora deputada Carla Ribeiro tem a palavra. Boa noite a todos. O Grupo Municipal CDU votará favoravelmente a nova redução do valor do Imposto Municipal sobre Imóveis, agora para 0,370%, por estar em linha com a de regressão da taxa
que sempre defendemos. No entanto, a CDU mantém a reserva à aplicação de um chamado IMI familiar, na medida em que o critério do número de filhos dependentes não é o mais correto, já que as capacidades ou dificuldades se aferem pela situação económica ou social das famílias, incluindo o valor do prédio, e não pela dimensão do agregado familiar. Por outro lado, trata-se de uma medida que promove a desigualdade fiscal entre as famílias numerosas, ao não prever uma compensação de sentido semelhante para as famílias igualmente numerosas que sejam arrendatárias e não proprietárias. Se se pretende promover a natalidade e apoiar as famílias numerosas, há que contribuir para a criação de emprego com vínculo laboral sólido e com direitos, para a valorização dos salários, para a proteção no emprego, especialmente às grávidas e às mães, para a redução dos horários de trabalho, objetivo de 35 horas semanais para todos, para a defesa dos serviços públicos e o pleno acesso à saúde, à proteção social e educação, incluindo uma rede pública de creches, jardins de infância e escolas de qualidade. Isso. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Sá Pimenta. Boa noite a todos, para poupar palavras, que se encontram aqui e noutros espaços por aí, em terra, mar e ar, e se calhar outros ambientes, a assistir a esta sessão. O município da Maia tem vindo a reduzir a taxa de IMI que, tal como seria expectável, tem tido como consequência uma redução da receita municipal. Afirma o Executivo que essa redução foi possível graças ao saudável equilíbrio das finanças municipais. Este ano, mais uma vez, é proposta uma redução do IMI. Atento ao atual quadro de crise humanitária, justificar-se-ia, no nosso entender, que tivesse havido mais audácia na redução atenta a tão propalada saúde financeira das contas municipais. Como é sabido, o Bloco de Esquerda tem defendido a compensação da perda de receita a arrecadar em sede do IMI, majorando 30% e no dobro as taxas a aplicar aos prédios urbanos degradados e a prédios rústicos, respectivamente, cujo estado de conservação e abandono se enquadrem nas situações previstas nos pontos 8 e 9 do artigo 112 do Código do IMI. Compete aos municípios decidir sobre o recurso a estes mecanismos de compensação da perda de receita, resultante da tomada de medidas mais benignas para quem cuida do seu património de forma diligente, com segurança para todos e amiga do ambiente. Tenha assim coragem e queira o Executivo do município da Maia aplicar o previsto e admitido em sede do Código. Relativamente ao IMI familiar proposto, considera a sua aplicação injusta, uma vez que apenas está prevista uma redução de 70 € à coleta do IMI para agregados familiares com 3 ou mais dependentes. Para minorar esta injustiça, vem de novo apresentar uma proposta diferenciada consoante o número de dependentes do agregado familiar, esperando que o seu contributo seja assim considerado. Agregados familiares com um dependente, redução de 20 €, agregados familiares com 2, redução de 40, agregados familiares com 3 ou mais, redução de 70 €. Somos particularmente sensíveis à existência de agregados familiares com dependentes deficientes. Sabemos que em algumas destas situações as famílias viram-se obrigadas a introduzir alterações ergonómicas nas suas habitações
para assegurar melhor conforto a todos, aos deficientes e aos seus cuidadores. A acrescer, os deficientes com mobilidade reduzida necessitam de equipamentos circulantes, obrigando o investimento financeiro de valor não negligenciável. Por tudo isto, ousamos recomendar ao Executivo que sejam providenciadas medidas de apoio social que, no nosso entendimento, poderiam ser enquadradas no âmbito das disposições fiscais de natureza municipal. Tenho dito, muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Escobar Dias Ume. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo público, caros maiados. Respeitando o horário do recolher obrigatório. Senhora Deputada, só um bocadinho, por favor, porque estamos a ouvir. Não ouço. Eu não estou a ouvir. Não se importa de recomeçar? Com certeza. Obrigada. Caros maiados, respeitando o horário de recolher obrigatório emanado pelo Poder Democrático e ao qual nos orgulhamos de pertencer e no intuito de contribuir para que esta reunião não se prolongue para além da hora legalmente definida, vem a coligação Um Novo Começo tornar pública a nossa posição relativamente aos pontos de agenda desta reunião, identificados com os números 1.3, que são de IMI, 1.4, 1.5 e 1.8, para o ano de 2021. Quero deixar registro nesta Assembleia que, lamentavelmente, não foi dado conhecimento, apesar de solicitado, da posição apresentada pelos vereadores da coligação Um Novo Começo, em sede de reunião de Câmara, sobre as matérias em discussão já referidas, o que nos leva a reiterar o texto e que passamos a conhecimento, sejam corroboradas por esta bancada. No que concerne ao IMI, a coligação Um Novo Começo, dado que considera existir uma tendência de convergência com as propostas apresentadas por esta coligação para os 3 exercícios anteriores, não obstante a diminuta quebra da taxa de imposto desde 2018, assistiu a um aumento desta receita direta nas contas do município nos últimos 2 anos, o que demonstra um aumento de esforço financeiro nas famílias maiadas. Uma diminuição mais expressiva da taxa coleta de IMI para 2020 a liquidar em 2021 exigiria alguma reserva face à incerteza do impacto da pandemia por Covid-19 poderá vir a ter do ponto de vista social e económico do concelho. A receita arrecadada neste imposto tem uma expressão dominante nos fundos disponíveis do município, o que assume particular ponderação face à gestão orçamental municipal que previsivelmente terá que se realizar no próximo ano para colmatar fragilidades sociais que se precipitem, o que nos leva a abster-nos neste ponto de agenda. Relativamente ao 1.4, já no que diz respeito à derrama, a coligação Um Novo Começo considera que, face ao impacto da pandemia por Covid-19 na atividade económica, em especial para as microempresas, reveste-se de importância crucial a criação de instrumentos que se traduzam num incentivo fiscal ao tecido empresarial da Maia. Assim, foi proposto, assumindo o caráter extraordinário desta medida, uma redução na derrama para as empresas cujo volume de negócios acima de 150 mil euros, para 1%, e ainda, a título excepcional, um regime de isenção total por um período anual de derrama para as empresas cujo volume de negócios seja abaixo de 150 mil euros. A coligação Um Novo Começo vem propondo, desde os 3 últimos exercícios, a isenção total durante 2 anos para novas empresas que se instalem na Maia e que venham a criar pelo menos 5 postos de trabalho durante esse período. Assim, não acompanhamos a decisão da maioria do Executivo Municipal, ou que só podemos votar contra. Quanto à fixação da taxa municipal dos direitos de passagem, acompanhamos a proposta da maioria do Executivo. Por último, sobre a fixação da taxa variável de IRS, assumindo o caráter de excepcionalidade que vivemos face ao impacto da pandemia, defende-se que a Câmara Municipal da Maia abdique totalmente desta receita para o ano 2021, contribuindo esta medida para o aumento disponível no rendimento das famílias maiatas, pelo que não concordamos com a proposta que nos foi apresentada. Assim, vai a autarquia receber uma participação variável no IRS dos contribuintes que têm domicílio fiscal no seu município, 5%,
Com esta proposta, não confere quaisquer benefício municipal no IRS das famílias maiatas, muito menos acompanha a solidariedade de outros municípios para com os seus munícipes. O nosso voto só pode ser contra. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cerqueira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros companheiros deputados, estimados maiatos. Conforme o previsto no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, é obrigação desta Assembleia deliberar e comunicar à autoridade tributária até final do corrente ano sobre a taxa deste imposto a aplicar no Conselho em 2021. Sobre esta matéria, importa relembrar que o mesmo Código impõe a aplicação de uma taxa de 0,8% ao valor patrimonial dos prédios rústicos e estabelece um intervalo compreendido entre 0,3% e os 0,45% para as autarquias fixarem o IMI a aplicar aos prédios urbanos. É essencialmente sobre este intervalo de apenas 0,15% que a discussão sobre esta importante matéria se debruça. Efetivamente, as autarquias têm muito pouco poder de deliberação sobre uma das suas principais fontes de receita, estando, portanto, de mãos muito atadas, ao contrário do que por vezes se julga, para poderem utilizar este imposto no sentido de atenuar alguns desequilíbrios sociais, fazendo ora discriminações positivas, ora negativas, de acordo com a situação de cada um ou de alguns. Não adianta, portanto, especular mais a possibilidade de isenções ou diminuições da taxa a pessoas com graus de deficiência ou nível de rendimento considerado baixo. O Código não permite este enquadramento e nós não temos, infelizmente, capacidade de o adaptar à nossa realidade. As poucas exceções previstas à aplicação das taxas normalmente deliberadas têm apenas em conta o estado dos edifícios per si, o caráter da sua propriedade ou afetação, a sua localização geográfica e, para além disto, mais uma ou outra escassa exceção. O Código prevê ainda, e permite-nos sobre isso deliberar, a possibilidade de contemplar uma dedução de valor fixo de acordo com o número de dependentes a cargo do sujeito passivo. Posta esta curta introdução, e para que se entenda a importância da receita do IMI para a Câmara Municipal levar a cargo os compromissos que tem com a cidade, relembro que a coleta deste imposto direto, analisada ao orçamento de 2020, significa 50% dos impostos diretos cobrados, o que equivale também, em paralelo, a mais de 1/5 de toda a receita da Câmara. É, portanto, aquele pequeno intervalo de 0,15, um espaço de debate que pode fazer com que tenhamos ou não as contas do município equilibradas, como se exige. Apenas para termos a noção do que significa em valor, estimo que na Maia a diferença entre a aplicação da taxa máxima de 0,45 ou a mínima de 0,3 seja de cerca de 8,5 milhões de euros em coleta, ou seja, mais de 8,6% do orçamento do município. O IMI é, sem dúvida alguma, o assunto fiscal mais importante que se traz a debate nesta autarquia, merecendo por isso a nossa proporcional atenção. Remete-nos o Sr. Presidente da Câmara para a aprovação parte da 30ª ata e minuta da reunião de Câmara do passado dia 19 de outubro, onde se deliberou por unanimidade dos presentes dar continuidade ao paulatino processo de alívio da Bolsa dos Maiatos Passivos de IMI, propondo-se que se diminua a taxa de 0,375 para 0,37 e também que se mantenha a aplicação do designado IMI familiar, que se consubstancia numa dedução de 70 euros no imposto a pagar por agregados familiares com 3 ou mais dependentes a cargo. E nós, pelo previamente exposto, compreendemos e concordamos, porque se dá continuidade à redução das premissas de cobrança do IMI iniciada em 2015 e porque sabemos bem o efeito multiplicador que pequenas oscilações nesta taxa têm na respectiva coleta de imposto. Numa perspectiva mais política, consideramos que esta ininterrupta diminuição de IMI se enquadra no programa eleitoral da coligação Maia em Primeiro,
não defraudando as expectativas dos eleitores e demais agentes económicos. Mas não passou despercebida a expressão por unanimidade dos presentes, mencionada na parte da ata remetida pela Câmara Municipal, e resolvi explorá-la lendo integralmente o documento postado na plataforma dos serviços camarários. E uma vez lido o documento, não me sentia bem, enquanto cidadão eleitor, simultaneamente deputado desta Assembleia, se aqui não manifestasse o meu desapontamento pelo abandono por parte dos senhores vereadores da coligação Um Novo Começo de tão importante reunião de Câmara. Os senhores vereadores, numa reunião onde se debate, entre outros, a taxa de IMI a aplicar no próximo ano, levantam-se da cadeira onde o povo os sentou, escusando-se a debater, a contribuir, a deixar registro da vossa posição relativamente à matéria vital para o município. Defraudam os que vos elegeram e reduzem a muito pouco uma oposição que a cidade exige que seja contributiva. Mas não fica por aqui o meu desapontamento relativamente à oposição no que ao IMI diz respeito. Dei-me ao trabalho de revisitar todas as assembleias municipais em que se debateu o IMI desde que fui eleito e constatei que, relativamente a esta matéria, a bancada da coligação Um Novo Começo tem também uma posição dificilmente entendível. Apesar de tudo, felizmente que até à data ainda não abandonaram o debate, pese embora a forma indisciplinada com que tantas vezes o abordam. Mas vejamos o que mais interessa. Em 2017, o Novo Começo votou aqui contra a proposta de IMI apresentada pela Câmara Municipal, que mantinha a taxa anterior em 0,385, mas introduzia a dedução de 70 € para os agregados com 3 ou mais dependentes a cargo. Votou contra por considerar que se deveria adicionar a esta proposta, para além da citada dedução, mais 2 deduções para agregados familiares com 1 ou 2 dependentes a cargo e ainda introduzir para famílias com dependentes com o grau de incapacidade superior a 60%, situação esta que já vimos que infelizmente não é enquadrável no Código do IMI. Em 2018, a mesma bancada vota favoravelmente a proposta da Câmara, que mantém o denominado IMI familiar e propõe em paralelo uma diminuição da taxa de 385 para 0,38. Já em 2019... Peço-lhe só atenção ao seu tempo, agradecia que terminasse. Termino sim, só mais um minuto, Sr. Presidente, ou Vice-Presidente. Já em 2019, os deputados do Novo Começo, perante nova proposta do Executivo idêntica à do ano transato, de voltar a diminuir a taxa em 0,005, abstêm-se. Isto, apesar da taxa ser fixada em valor igual ao proposto pela sua coligação. Justificam a abstenção pela ausência na proposta da inclusão daquilo que não pode ser incluído. Como bem disse à data o meu companheiro Cândido Graça, algo que não seria legal. Ou seja, perante uma contínua e constante proposta de diminuição da taxa de IMI apresentada pelo Executivo, a oposição ora vota contra, ora se abstém, ora vota a favor. Se nem os senhores se entendem relativamente a isto, como poderão os demais entender-vos? Senhor Presidente da Câmara e membros do Executivo, a proposta parece-nos responsável, razoável, coerente, sensível às dificuldades dos maiatos e do momento. E nós, porque não somos irresponsáveis, aprová-la-emos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Assembleia. Muito bem. Vamos dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, se assim o entender. Gostava de prestar um esclarecimento, por favor. Faz favor, então. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores presentes, Srs. Deputados, caríssimos maiatos. Eu vou ler, para que não haja dúvida, a ordem de trabalho do ponto 1.3. Tributação do património, imposto municipal sobre imóveis, fixação das taxas da coleta de IMI do exercício a liquidar em 2021, a linha C e D, número 1 do artigo 25 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Estamos a falar do IMI a liquidar em 2021.
Fico agradado que tenham estudado, em vez de estudar as vossas propostas, estudaram as propostas da coligação Novo Começo, mas isto foi aqui uma autêntica lição de história e nós estamos aqui a analisar é o INI para 2021 e não o INI que já foi passado. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Presidente, deseja fazer alguma intervenção, uma explicação? Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente. Sim. Estou a ouvi-lo. Eu gostaria de usar a palavra em defesa da honra, face ao que foi dito. É possível? Não, porque ninguém defendeu, ninguém mostrou a sua honra, nem o seu nome, eu não vou falar em si. Não, desculpe. Sr. Presidente. Falou em nome da coligação. Eu peço desculpa, o senhor normalmente dá-me a mordaça e já está a dar outra vez. Eu só queria usar a palavra. Senhor Deputado, não houve ninguém que quis fazer qualquer à honra, ninguém disse nada da honra. Vamos continuar. Senhor Presidente da Câmara, deixa dizer alguma palavra? Não, Sr. Presidente. muito obrigada. Não quero falar. Não, muito obrigado. Então vamos votar. Vamos votar a proposta 1.3. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, coligação Novo Começo. Portanto, a proposta, Márcia, pode informar, por favor? A proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções do Novo Começo, dos senhores presidentes da Junta de Minheiros e de Águas Santas e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Então vamos entrar no ponto 1.4, que é o lançamento da derrama para o ano 2021. Alguém pretende discutir essa proposta? Inscrições? Márcia, as inscrições? Sim. Senhores deputados Carla Ribeiro, senhor deputado Couto Silva, senhor deputado Cândido Graça. Não temos indicação de algum dos senhores deputados via Zoom queira intervir. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, íamos dar a palavra à deputada Carla Ribeiro. Boa noite mais uma vez. Como é sabido, o Grupo Municipal CDU tem vindo a defender o desagravamento da taxa de derrama sobre o lucro sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas das micro, pequenas e médias empresas, como instrumento de dinamização e diversificação do tecido produtivo no município e medida de incentivo à criação e manutenção de postos de trabalho. Nesse sentido, acolhe favoravelmente a proposta do Executivo de fixar em 0,4% a taxa reduzida a aplicar em 2021 às empresas cujo volume de negócios em 2020 não exceda os 150 mil euros, como permite o regime financeiro das autarquias locais e entidades municipais. No entanto, a CDU lamenta que o Executivo continue insensível à necessidade de desagravar de forma especial as empresas de dimensão e volume de negócios muito reduzidos, como é manifestamente o caso das que registram, um volume de negócios anual igual ou inferior a 50 mil euros, as quais deveriam ficar isentas da derrama. Nesta conformidade, os eleitos da CDU abster-se-ão na votação da presente proposta, disse. Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Couto Silva. Muito boa noite a todos e a todas. A tabela constante da página 12 do documento apresentado pelo Executivo sobre esta matéria demonstra que a receita global da derrama tem vindo a crescer, apesar da redução da taxa na parcela aplicável ao volume de negócios igual
ou inferior a 150 mil euros. Daqui se conclui que o Executivo não deverá mostrar receio por propostas de redução enquadradas por outros vetores de análise, ou seja, variáveis relacionadas com a fixação de empresas no Conselho, também com a defesa e criação de postos de trabalho e ainda com o crescimento do valor acrescentado. O Bloco de Esquerda considera que a discussão sobre matérias que serão materializáveis no plano e orçamento terá de ser efetuada num espaço temporal que permita ao Executivo ponderar os contributos da oposição. De resto, é esta a existência da democracia e do debate de qualquer Assembleia Municipal. Sabendo da provável impossibilidade do Executivo em atender à nossa sugestão, o Bloco de Esquerda insiste na defesa de taxas menores de derrama em clara correspondência das variáveis acima. Assim, e concretizando a nossa proposta, isenção até 50 mil euros, isenção de 50 mil a 150 mil, com a criação no mínimo de um posto de trabalho permanente ou 2 postos de trabalho não permanentes com contrato de 1 ano. Taxa de 1,5 para os valores a partir de 150 mil euros. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Cândido Graça. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Sr. Presidente, nos termos da lei, os municípios podem lançar a derrama, que é um imposto autárquico que incide sobre o lucro tributável, imposto, peço desculpa, uma taxa, que incide sobre o lucro tributável das empresas que tenham no Conselho da Maia a sua sede, estabelecimento estável ou representação local, sujeitas e não isentas de IRC. A taxa deste imposto é definida anualmente pelo município até ao limite de 1,5% sobre a matéria coletável para efeitos de tributação em sede de IRC. O valor da receita deste imposto e outros são de importância relevante para financiar os projetos que contribuem para o desenvolvimento da Maia, para melhorias das condições de vida dos maiatos e assim manter o Conselho cada vez mais atrativo, quer para as pessoas, quer para as empresas que aqui se vão fixando, criando riqueza e mercado de trabalho. O Executivo da Câmara Municipal aprovou a derrama para o ano 2021 com uma taxa diferenciada, ou seja, 0,4% para as empresas cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros e manterem 1,5% para as empresas que tenham volume de negócios acima dos 150 mil euros. Esta redução, de 0,5% para 0,4%, para as empresas cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros, que representa uma descida de 20% comparativamente com o ano anterior, comprova a tendência de descida que o Executivo Camarário vem adotando há uns anos a esta parte e que, no entender da coligação da Maia em primeiro, é um bom caminho. Mas, Sr. Presidente, vivemos um tempo de pandemia, onde os prejuízos para os portugueses e para as empresas são por demais conhecidos. A coligação Maia em primeiro, como não podia deixar de ser, não é indiferente a esta realidade com que quer as pessoas, quer as empresas se veem confrontadas. O Executivo Camarário, atento e preocupado com os efeitos negativos causados pela pandemia, implementou um conjunto de medidas com o objetivo de reduzir ou aliviar os compromissos das pessoas, nomeadamente para as empresas ao nível das taxas municipais, água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e rendas dos espaços comerciais sob gestão da Espaço Municipal. Queremos, a propósito, destacar uma das taxas municipais incluídas neste conjunto de medidas, que é a derrama. O Executivo da Câmara da Maia, independentemente de ter aplicado para o ano de 2019 a taxa de derrama de 0,5% para as empresas cujo volume de negócios não ultrapasse ou não tivesse ultrapassado os 150 mil euros, tomou uma medida que podemos considerar de inédita, que foi a de abdicar da cobrança do valor da derrama que deveria ser pago durante o ano 2020. A coligação Maia em primeiro, quando analisou esta proposta da derrama, não pôde ignorar a disponibilidade do Executivo do município para agir em favor das empresas em tempos de crise. E quando temos um Executivo municipal com esta sensibilidade e disponibilidade, em tempos de crise é para nós fácil aceitar o que nos é proposto.
Estamos a discutir uma taxa para ser aplicada sobre valores resultantes da atividade do ano 2021. Não podemos reagir como se o próximo ano seja igual ou pior que este. Não, o ano 2021 terá que ser melhor, terá que ser o ano em que temos que recuperar da tragédia de 2020, e é com esta objetividade que refletimos sobre esta proposta, mas também com a certeza de que se a pandemia se mantiver em 2021, como em 2020, o Executivo da Câmara cumprirá o seu lema Maia em primeiro, seja Maia das pessoas, seja Maia das empresas. As razões da utilidade da receita da Câmara Municipal, todos conhecemos. Sem receitas não há investimentos. Sem investimentos não surgem empresas. Sem empresas não há receitas. E, portanto, este fenómeno é uma roda que gira e faz gerar. Sr. Presidente, esta proposta é boa para que o município quer para as empresas, boa para o município porque permite arrecadar receitas para provocar investimento, boa para as empresas que podem usufruir desses investimentos. Como sempre afirmamos, a Maia é uma terra onde a qualidade de vida e de quem nela reside é de excelência, onde as empresas que aqui se instalam beneficiam de ótimas condições de logística e não só, mas para isso é necessário que as receitas sejam mantidas e bem geridas para que a conservação do que existe e dos novos investimentos sejam possíveis sem que o equilíbrio das finanças do município seja posto em causa. Por tudo isto, a coligação Maia em primeiro vai votar favoravelmente a proposta. Disse. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Assembleia. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, pretende fazer algum mais esclarecimento? Não queria, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então vamos votar. Vamos votar o ponto 1.4. Quem vota contra? Sim, coligação Novo Começo. Quem se abstém? Márcia, pode dizer o resultado, por favor? O ponto foi aprovado por maioria, com os votos contra da coligação Novo Começo e as abstenções dos senhores presidentes da Junta de Minheirós, Águas Santas, da coligação do CDU e Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Vamos entrar no ponto 1.5, que é a taxa municipal dos direitos de passagem e fixação do percentual a aplicar no ano de 2021. Inscrições? Se alguém pretende discutir este ponto? Ninguém se inscreveu, Sr. Presidente. Desculpe? Ninguém se inscreveu. Muito bem. Sendo assim, não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer dizer prestar um esclarecimento sobre este ponto também? Não. Muito obrigado. Então vamos votar. Quem vota contra? Estamos a votar o ponto 1.5. Quem vota contra? Quem se abstém? Márcio? Foi aprovado por unanimidade. Obrigado. Então vamos ao ponto 1.6. O Sr. Presidente pretende... Sr. Presidente, só um bocadinho, por favor. Temos o Sr. Deputado... Sr. Deputado Sá Pimenta, faz favor. Vai prestar um esclarecimento, é? Não. O Sr. Deputado vai fazer uma declaração de voto, Sr. Presidente. Muito bem, por favor. Muito obrigado. Esta taxa tem de aplicar-se a todos os operadores de qualquer mercado cujas infraestruturas atravessam subterrânea ou aéreamente os diversos territórios municipais. Por esta razão, o Bloco de Esquerda votou favoravelmente a proposta submetida à votação nesta sessão. Aproveitamos este momento para apelarmos a todas as forças políticas aqui representadas para que sejam desenvolvidas iniciativas que culminem com a impossibilidade de ser repercutida o custo desta taxa na faturação dos consumidores. O encargo tem de ser indubitavelmente assumido pelos operadores. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. O ponto 6, o Sr. Presidente pretende retirar esta proposta. Percebi, não é assim, Sr. Presidente? Sim, Sr. Presidente, houve um erro dos serviços e eu peço desculpa. Muito bem.
O Está desculpado. agendamento não devia de ter sido solicitado à mesa da Assembleia. Muito obrigado. Está retirada a proposta. Ponto 17. Isenções e reduções a aplicar no regulamento de liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais, isenção da taxa complementar pela manutenção de infraestruturas urbanísticas e redução de 50% da taxa municipal de urbanização. Ponto 17. Alguém quer inscrever-se neste ponto? Está inscrito o Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, aqui onde quer que se encontrem, senhores munícipes em diferido, a proposta em apreciação pretende a terceira prorrogação, agora para o ano de 2021, da isenção da taxa complementar de infraestruturas e da redução em 50% na taxa de realização, reforço e manutenção de infraestruturas urbanísticas, vulgo taxa municipal de urbanização, previstas no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e outras receitas do município, Regulamento número 1129/2016, publicado no Diário da República, segunda série, número 250, de 30 de dezembro de 2016. Importa recordar dois factos relevantes. Primeiro, as referidas taxas foram objeto de isenção e desconto pela primeira vez nos anos económicos de 2017 e 2018, por efeito das deliberações da Câmara Municipal de 8 de agosto de 2016 e da Assembleia Municipal de 7 de novembro de 2016, isto é, aprovadas meses antes de o referido regulamento entrar em vigor. Segundo facto, com as prorrogações aprovadas, designadamente nas sessões da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2018 e 17 de fevereiro e 2 de março de 2020, com efeitos respectivamente nos anos de 2019 e de 2020, significa que as isenções e reduções pretendidas na proposta em discussão conduzirão a 5 anos consecutivos, para já, sem que sejam integralmente aplicadas as taxas previstas no referido regulamento. Talvez nos devamos interrogar sobre a racionalidade política deste facto e, concretamente, sobre as vantagens de suspender de imediato e por pelo menos 5 anos, e importa perguntar se haverá mais prorrogações nos próximos anos, a aplicação integral de determinadas taxas. Terão sido fixadas em valores excessivos e dissuasores do investimento imobiliário no município da Maia que justifique uma tal medida? E se foram, não será mais avisado proceder à sua revisão? Bem sabemos que a justificação recorrente para esta sucessão de deliberações deriva da intenção do município de criar condições de atratividade para o investimento imobiliário, acrescida agora da ponderosa situação pandémica de Covid-19. Ora, a propósito, permitam-me um inciso justamente sobre os eventuais efeitos desta crise sanitária para destacar que, não obstante esta situação, os dados disponíveis acumulados até 30 de setembro mostram que o número de alvarás emitidos subiu, e subirá ainda mais certamente no que resta do ano em curso, em relação a 2019, e que a receita esperada poderá ser bem superior. De facto, no ano de 2019 foram arrecadados mais de 1.400.000 euros, o que representa uma média mensal de 121.354,82 euros. Ora, tendo em conta que no ano em curso, e insiste-se, apesar da pandemia, o valor médio mensal a 9 meses entrado foi de 147.357,89 euros,
não é descabido especular sobre a hipótese, pelo menos teórica, de neste mesmo ano se alcançar uma receita de mais de 1.700.000 euros, ou seja, um aumento superior a 21% em relação ao ano passado. Fechado este parênteses, perguntamos: que vantagens há em fazer isenções e reduções de forma precária, sempre dependente de prorrogações anuais, em lugar de oferecer aos interessados uma efetiva previsibilidade de encargos, de modo a que possam planear os seus investimentos? Finalmente, como noutras ocasiões já aqui questionamos, em que vantagens para os consumidores se traduzem estas medidas, isto é, as isenções e reduções contribuem para a redução dos preços dos fogos ou servem simplesmente para aumentar a margem de lucro dos promotores imobiliários? Disse. Obrigado. Senhor Presidente, quer dar uma explicação? Sim, era capaz de, neste assunto, tentar dar uma explicação, ou pelo menos a visão do Executivo, que também é a minha, e que tenta responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Bom, é verdade que nós vimos sucessivamente e anualmente a fazer esta política de incentivo, não porque até precisemos muito de atrair investimento, porque o Conselho da Maia, o município da Maia, há muitos anos, a este propósito, é um conselho extremamente exigente, em que impõe variadíssimas exigências e condições. Lembro-me, por exemplo, há mais de 20 anos, que a Câmara vinha impondo aos promotores imobiliários que a área média por fogo tinha que ser maior do que a área média de um fogo, tinha que ser, de uma habitação, tinha que ser superior a 125 metros quadrados. Isto é, podia haver tipologias diversas, desde o T1 ao T4 ou mais, mas a área média tinha que dar um rácio desse número. Se isso não acontecesse, o projeto não seria aprovado. Exigia que todos os fogos tinham que ter aparcamento privativo e um fogo com mais de 125 metros quadrados tinha que ter, ou tem que ter ainda hoje, 2 aparcamentos privativos. Depois exigíamos áreas de circulação comuns muito generosas, áreas de halls de entrada nos edifícios coletivos bastante avantajadas, qualidade arquitetónica e construtiva com materiais de revestimento que são todos eles objeto de um escrutínio por parte dos serviços técnicos da Câmara. E com tudo isto, taxas municipais não eram as mais baratas dos concelhos aqui à volta, eram taxas equivalentes ao Porto, a Matosinhos, aqui à nossa volta eram esses municípios que nós nos assemelhávamos. E ainda assim, a Maia, durante estes 20, ou se quisermos, ou 25 anos últimos, foi o concelho que permanentemente mais se desenvolveu urbanisticamente. Só agora, há uns 2 anos, é que nós deixamos essa exigência dos 125 metros quadrados de habitação, porque achamos que podíamos agora relaxar um bocadinho e deixar essa exigência.
nunca abdicamos, nem agora, das áreas de cedência. Portanto, as áreas de cedência obrigatória para espaços verdes e para equipamentos coletivos foi sempre uma exigência que não tem alternativa. Portanto, tem que ceder. E quando a Câmara entende que não é necessário essa cedência, tem que pagar. O promotor tem que pagar uma verba que está definida no regulamento. Portanto, mas há 5 anos temos feito esta benesse, se quisermos, esta faculdade, porque achamos que houve digamos, uma crise no imobiliário nos anos 2013, 2012, no tempo da Troika, e depois disso nós tentamos ajudar e potenciar, digamos, o investimento que sempre tivemos e que continuamos a ter desta forma muito seletiva e rigorosa, porque nós achamos que devemos ter uma intervenção no mercado, regulando e no fundo também dizendo aquilo que nós achamos que é bom para nós, enquanto município e enquanto comunidade. Mas mesmo assim, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia, a arrecadação da receita tem sempre aumentado. Portanto, achamos que não é porque nós baixamos em 50% a TMU que perdemos a receita. Ela ainda é aumentada. E, portanto, também por esse lado é gratificante perceber que podemos fazê-lo e estarmos a perder receita. Não, fazemos-lo e ainda conseguimos arrecadar mais receita. Também não é porque as taxas são excessivas. Portanto, como disse, nós andamos num nível equivalente aqui aos municípios que nós achamos equivalentes ao nosso, ou semelhantes ao nosso. Portanto, nós estamos na primeira grelha dos municípios aqui da área metropolitana. E portanto, achamos que estamos a fazer aquilo que nos compete, e o facto também de nós fazer esta redução ou esta isenção anualmente é para criar alguma pressão salutar no investidor e no promotor. A questão da previsibilidade, eles sabem muito bem calculá-la, mas não podem adormecer. Portanto, se querem investir, têm que fazer a sua parte e apresentar os seus projetos para nós os analisarmos e os aprovarmos ano após ano, e portanto isso não compromete a previsibilidade. Portanto, faz com que o investidor não relaxe, isto é, quer investir, programa investir, investe, e depois esta isenção ou esta redução tem sido apresentada nesta altura ano após ano. Ele não sabe se vai acontecer no próximo ano e, portanto, tem que fazer a sua calendarização dos investimentos e, portanto, faz parte do modelo de investimento. E, portanto, acho que é algo que tem sido conseguido e, portanto, sentimos-nos perfeitamente confortáveis com esta atitude. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, iremos votar. Vamos votar 1.17. Quem vota contra? Quem se abstém? Márcia? Foi aprovado com 2 abstenções da CDU. Vamos entrar no ponto 1.8, que é a fixação da participação variável no IRS relativa aos rendimentos gerados no exercício 2021
pelos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área geográfica do município da Maia. Vamos discutir então esse ponto. Alguém pretende fazer alguma intervenção? Estão inscritos os senhores deputados Carla Ribeiro, Couto e Silva e Cândido Graça. Senhora deputada Carla Ribeiro, tem a palavra. Como é habitual, o Grupo Municipal CDU votará favoravelmente a proposta do Executivo, no sentido do município da Maia não prescindir da receita correspondente à participação de 5% da coleta de IRS, conforme a faculdade prevista no regime das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei nº 75/2013, posição que manteremos enquanto não vigorar uma fórmula justa de financiamento das autarquias. A consagração desta possibilidade na Lei das Finanças Locais de 2007 e mantida nas sucessivas revisões, nomeadamente a de 2013, Lei nº 75/2013, foi justificada como pretendendo compensar a perda de receitas resultante do novo regime, em particular quanto à afetação de recursos fiscais através do Fundo de Equilíbrio Financeiro. Como o PCP e a CDU têm denunciado sistematicamente, e aliás de forma solitária, pois são os únicos a fazê-lo, as autarquias locais têm sido duramente atingidas pelo subfinanciamento, designadamente por incumprimento da Lei das Finanças Locais, o que compromete a autonomia dos municípios, disse. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Couto e Silva. A tabela constante da página 9 do documento apresentado pelo Executivo sobre esta matéria revela que a receita global arrecadada com a atribuição de uma parte do IRS aplicada aos municípios com domicílio fiscal no Conselho tem tido um crescimento médio de cerca de 7 milhões de euros, sustentado ao longo dos anos. O valor mais baixo foi no ano 2011, mas já próximo dos 6 milhões de euros. O previsto para o final deste ano atingirá quase os 8 milhões de euros. A tabela também evidencia que o município da Maia arrecada a totalidade desta receita, pois decide não devolver aos municípios parte desse valor, como a lei permite e que vem sendo prática de outras autarquias. De que forma a Câmara Municipal da Maia aloca aquela receita? Direcionada para os programas de apoio social, em programas de apoio aos deficientes, a divulgação sobre a afetação destes recursos financeiros de montante não negligenciável permitiria aferir com razoabilidade e consistência a política de redistribuição da autarquia da receita com origem no IRS tributado aos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Conselho. Esperando que num próximo exercício orçamental seja atendível a nossa posição, o Bloco de Esquerda defende e propõe que a afetação da receita obtida por esta via seja alocada a programas, planos de apoio social e outros com significado direto no bem-estar dos municípios. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Cândido Graça. Sr. Presidente, dispenso-me os cumprimentos. Sr. Presidente, a fixação da participação variável da percentagem de 5% do IRS por parte da Câmara Municipal é um assunto que merece a reflexão de todos, ou que deve merecer a reflexão de todos, quer pela sua importância no campo das receitas do município, quer pelo impacto junto de uma parte dos maiatos e não de todos, como seria desejável. Se por um lado estamos a decidir sobre as receitas do município, estamos, por outro, a decidir sobre um benefício fiscal que irá beneficiar, neste caso concreto, não todos os maiatos, mas sim apenas uma parte dos maiatos. Analisando em termos de receita do município, rapidamente concluiremos que é bem-vinda. Por outro lado, é sempre simpático e justo fazer com que todos os maiatos possam usufruir de todos os benefícios possíveis e imaginários, sejam eles fiscais ou não fiscais. Mas é aqui que reside o problema.
É aqui que questionamos a justiça da concessão de certos benefícios, nomeadamente a devolução dos 5% de IRS pago por parte dos maiatos. Será que com este benefício estamos a ajudar todos os maiatos? Claro que não. Ou será que seremos mais justos ao decidirmos que o valor de 5% de IRS pago pelos maiatos seja afeto à receita do município? Claro que sim. Como sabemos, há maiatos que, por não atingirem a coleta mínima de tributação em sede de IRS, não beneficiam 1 cêntimo desta devolução. Se calhar, uma grande parte desses maiatos que não pagam IRS, porque imaginem, o seu rendimento mensal não ultrapassa os limites da sujeição desse imposto, são os que mais precisariam que lhes fosse devolvida uma percentagem do IRS cobrado, a título de subsídio, pago por todos os outros contribuintes, por exemplo, os que pagam a taxa máxima de IRS. É com base nesta constatação que a coligação Maia em Primeiro entende que a participação variável no IRS relativa aos rendimentos gerados no exercício de 2021 pelos sujeitos passivos com residência fiscal na Maia deve reverter na sua totalidade para os cofres do município. Sr. Presidente, sabemos que se por um lado a Câmara Municipal da Maia utiliza os seus recursos pela via do investimento em estruturas sociais e no próprio apoio social direto e no interesse dos tais maiatos isentos do pagamento de IRS, beneficiando assim os mais carenciados, por outro lado, se a Câmara não dispuser de tais recursos financeiros, não pode financiar essas estruturas sociais, nem o apoio social. E não estou a ver que os que têm maiores rendimentos, os que beneficiam da devolução de 5% do IRS, invistam esse valor em favor dos que mais precisam. Sr. Presidente, a proposta apresentada pelo Executivo da Câmara Municipal da Maia é, no nosso ponto de vista, uma boa proposta, porque visa o interesse de todos os maiatos e não só dos que mais ganham. À Câmara Municipal compete fazer investimentos para todos e só tendo capacidade financeira pode realizar esses investimentos. Sr. Presidente, a coligação Maia em Primeiro irá votar favoravelmente esta proposta na perfeita convicção de que estamos mais uma vez a contribuir para o bem da Maia e dos maiatos. Bem, muito obrigado. O Sr. Presidente quer dizer alguma palavra? Quer prestar algum esclarecimento? Não, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então vamos votar. Vamos votar 1.18. Quem vota contra? Sim, coligação Novo Começo. Quem se abstém? Márcia? Foi aprovado por maioria, com os votos contra da coligação Novo Começo e as abstenções dos senhores presidentes de Junta de Milheirós, Águas Santas e do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda. Obrigado. Vamos entrar então no ponto 1.9, que é postura de trânsito na Rua da Quintã e arruamentos envolventes na freguesia do Castelo da Maia. Alguém pretende discutir esta proposta? Não havendo intervenções, vamos votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Obrigado. 1.10, que é a postura de trânsito na via diagonal e a Rua Idalina Santos Queiras, na freguesia do Castelo da Maia. Portanto, alguém pretende discutir esta proposta? Não havendo inscrições, vamos votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A proposta? Está aprovado por unanimidade. Ponto 1.11, postura de trânsito na Rua de Corrais, na freguesia da Cidade da Maia. Há discussão, inscrições? Não havendo inscrições, alguém pretende discuti-la? Não? Não vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Bem, muito obrigado. Ponto 1.12, postura de trânsito na Rua Dona Mimosa dos Santos, na freguesia de Nogueira e Silva Escura. Alguém pretende discutir esta proposta? Não havendo inscrições, vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Então vamos mais uma postura de trânsito, né, que é 1.13, na travessa da estação, na freguesia da cidade da Maia. Inscrições? Não havendo inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada, também julgo por unanimidade. Sim. Muito obrigado. Ponto 1.14, Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Maia. Alguém pretende inscrever-se para discutir esta proposta? Senhor Deputado Alfredo Maia, Senhor Deputado Sá Pimenta e o Senhor Deputado Ângelo Augusto. Por favor, Márcia. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra. Senhor Presidente, senhores deputados, a proposta do Executivo de criação de um orçamento participativo jovem não pode deixar de ser denunciada como um exercício de demagogia e hipocrisia que justifica a rejeição dos eleitos da CDU, Coligação Democrática Unitária. De facto, a maioria de direita que governa este município há mais de 4 décadas não consulta, não ausculta os partidos e coligações da oposição não representados no Executivo para efeitos da elaboração do plano de atividades e do orçamento, em flagrante violação do Estatuto de Direito à Oposição, do mesmo modo que, pelos vistos, segundo se queixam os próprios, nem sequer houve os vereadores da oposição. E, no entanto, vem pedir a esta Assembleia e aos eleitos que nunca quis ouvir que apoiem a sua intenção de criar este simulacro de participação a que chama Orçamento Participativo Jovem. Mas há mais. A própria proposta de regulamento do Orçamento Participativo Jovem, ao apresentá-lo como tendo como objetivo essencial a promoção da participação política dos jovens, mais não faz do que reduzi-lo a um mero concurso de talentos individuais. De facto, comparado com múltiplos regulamentos idênticos que tivemos a oportunidade de consultar, este é o único que não admite a participação de grupos de jovens, limitando-os à inscrição individual. O que este regulamento faz é a antipedagogia da participação cívica e política, promovendo o reconhecimento exclusivamente do mérito individual, em vez de fomentar o trabalho coletivo, o debate das ideias e a concepção dos projetos enriquecidos pelos conhecimentos, experiências, perspectivas e mundividências dos integrantes dos grupos interessados. Senhores deputados, a política só pode ser concebida como uma atividade exaltante quando é feita com os outros e pelos outros, pelo bem comum, como obra coletiva e não como uma disputa individual. Para a competição juvenil, aliás uma competição bem dura, já basta a luta pelas melhores notas que garantam um lugar na faculdade e a disputa muitas vezes acirrada e quase fraticida por uma vaga promessa de emprego, aliás frequentemente precário e mal pago, disse. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sá Pimenta tem a palavra. Muito obrigado. Eu não sei se o vereador, ou vereadora, creio que é vereadora, a quem está atribuído o pelouro da juventude, esteja a assistir a esta sessão. Porque o vereador ou a vereadora que tem o pelouro da juventude merece que ouvir esta intervenção pela primeira vez. Idealmente, até deveria ter conhecimento prévio da intervenção que eu vou fazer. Mas as regras de funcionamento são estas. É submetida
a esta Assembleia para deliberação o Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Maia. Registamos com agrado a apresentação da proposta do Executivo sobre a matéria. Aquele articulado teve na sua formulação e elaboração a forte participação dos membros do Conselho Municipal da Juventude, sob a orientação, papel e influência do consultor externo a que recorreram. Este envolvimento é uma evidência da importância deste órgão, como fonte de energia e criação de ideias que poderão ser desenvolvidas através do Pelouro da Juventude, alargando dessa forma o seu âmbito de intervenção, com claros ganhos de pensamento crítico para a formulação de políticas e programas orientados para a juventude. Com a implantação deste orçamento participativo, é dado um passo importante para que o Executivo e a maioria atentem às propostas já apresentadas a esta Assembleia pelo Bloco de Esquerda e desencadeiem a programação de trabalhos conducentes à elaboração do orçamento participativo da Câmara Municipal da Maia, seguindo a metodologia proposta pelo consultor externo, cujo trabalho sobre esta matéria bem conhecemos. Esperamos assim, agora, que a maioria aceite esta sugestão ou recomendação sem qualquer reserva. Naturalmente que o Bloco de Esquerda defende que esta Assembleia participa ativamente nesse trabalho, tal como foi a participação dos membros do Conselho Municipal da Juventude, aos quais endereçamos as nossas felicitações pelo resultado alcançado. Ficamos a aguardar o desafio do Executivo a esta Assembleia Municipal. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ângelo Augusto, tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas Sras. Secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Maia, caros colegas deputados, caríssimo público, digníssimos maiatos. O regulamento que hoje está para aprovação nesta Assembleia dita o funcionamento de um órgão deliberativo e democrático que fomenta a participação cívica dos jovens nas políticas públicas municipais. Depois de o projeto de regulamento ter estado em discussão pública, o Orçamento Participativo Jovem da Maia será um inovador e evolutivo processo de aproximação da juventude maiata às tomadas de decisões autárquicas. A Maia não é só um concelho de referência no país, na educação e desporto, ao que a juventude se refere. Os nossos jovens destacam-se com mérito pelo seu empreendedorismo e altruísmo ao serviço de entidades de caráter ambiental, político, desportivo e cultural. A diversidade de oportunidades que um concelho desenvolvido como a Maia proporciona aos nossos jovens, também pelo importante apoio logístico e financeiro que o município atribui a essas mesmas entidades, contribui em larga escala para o desenvolvimento cívico da nossa juventude. Por exemplo, o Fórum Jovem, espaço multicultural, casa de debate, espaço de convívio e de associativismo, também as lojas Juventude, sediadas em diversas freguesias do nosso concelho, são estruturas que comprovam uma política inclusiva pelo município a que o Orçamento Participativo Jovem vem a somar. Certos do empenho da Câmara Municipal na promoção à participação deste Orçamento Participativo Jovem da Maia, em lugar de estilo, a coligação Maia em Primeiro aprovará então este regulamento na 7ª reunião extraordinária da Assembleia Municipal em 2020. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Assembleia.
Muito obrigado. Eu não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer prestar alguns esclarecimentos. Sr. Presidente, não vou propriamente prestar nenhum esclarecimento, ninguém me pediu também. Vou, no fundo, dizer à Assembleia que aplaudo a intervenção do Sr. Deputado Sá Pimenta, que acho que fez uma intervenção e uma análise escorreita e limpa da pretensão da Câmara, e reprovo a apreciação do Sr. Deputado Alfredo Maia, que até pensava que ia fazê-la de outra forma, porque costumo aprovar e felicitá-lo em tantas outras oportunidades. Portanto, aqui não há aqui nenhuma tentativa de fazer chicane política, e até sequer a minha opinião. E respondendo ao deputado Sá Pimenta, eu acho que no futuro esta Câmara deve potenciar ainda mais, ou ainda muito mais, esta abordagem jovem ao orçamento participativo do Conselho, e em vez de dotá-lo com 25 ou 50 mil euros, que é, digamos, os valores que estão aqui subjacentes nesta primeira abordagem, dotá-los de muito mais, se calhar 10 vezes mais, porque eu acho que é a forma mais acertada e mais inteligente de nós solicitarmos e convidarmos a nossa comunidade a fazer esta ação participativa no orçamento. E, portanto, acho que a juventude e os seus sonhos e os seus pensamentos e a sua criatividade e inovação devem ser desafiadas por todos nós. E, portanto, no futuro, a minha opinião é que nós reforcemos de uma forma expressiva estes valores e desafiemos os jovens a ensinar-nos e a dizer-nos quais são os sonhos e os objetivos e as ambições que eles têm para esta nossa comunidade e este nosso concelho. E, portanto, se o fizermos pela via desses jovens e dessa comunidade jovem, nós estamos a fazer aquilo que nos cabe, que é partilhar até a governação e a delinear muitas das nossas ambições e dos nossos projetos. Mas eu sou mais apologista que seja por esta via da juventude e não por outra via. Portanto, eu acho que estamos a fazer bem. Eu quero aplaudir e felicitar o consultor externo que nós soubemos recrutar, que é, digamos, uma referência nacional. A senhora vereadora, a doutora Marta Peneda, que coordenou este projeto e que, no fundo, está a cumprir mais uma dos nossos compromissos eleitorais. E, portanto, eu não tinha dito isto à Câmara, quando isto esteve agendado, mas digo aqui a esta Assembleia Municipal, e este é o meu pensamento. Nós devemos reforçar de uma forma expressiva esta via de partilha e de participação colaborativa dos jovens na nossa governação, e esta é uma das formas de o fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, vamos votar. Sr. Presidente, o Sr. Deputado Sá Pimenta está a pedir a palavra para... O Sr. Presidente da Assembleia ouviu? Não sei, é um esclarecimento, é aquilo que é? O Sr. Deputado diz que quer prestar um esclarecimento. Faz favor, Sr. Deputado, mas seja rápido, por favor.
Eu gostava de ser rápido, mas essa expressão seja rápido, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, eu considero um bocadinho... Está a pedir um esclarecimento, Sr. Deputado. Faz favor. Eu vou concluir. Faz favor. E nem percebo essa agressividade olhando para o relógio e ver que não estamos tão atrasados quanto isso. Mas, lá está. Ok, eu saí de casa para estar aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu vou ser muito rápido. A intervenção do Sr. Presidente da Câmara merece uma reflexão imediata, que é esta. Um orçamento participativo nunca pode, ou não deve, segregar gerações. O que acontece é que um orçamento participativo de um executivo tem um determinado espaço de elaboração, apresentação e de foco diferente é o orçamento participativo jovem. Pode haver zonas de confluência? Com certeza que sim. Era só isto que eu queria deixar. E acabo dizendo somente, não é com este orçamento participativo jovem que fica, se quiser fazer, fica resolvido a elaboração de um orçamento participativo deste município. Muito obrigado, Sr. Deputado. E Muito peço obrigado. desculpa pela minha Nada, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. 1.14. Quem vota contra? Quem se abstém? Márcio? Foi aprovado por maioria com os votos contra da CDU. Muito obrigado. Vamos entrar no ponto 1.15, que é para conhecimento, simplesmente, que é o relatório de gestão da Fundação do Conservatório de Música da Maia. Portanto, é para conhecimento. Podemos ler aí a O Sr. Deputado Sá Pimenta pretende usar a palavra neste ponto. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Em junho deste ano, dissemos nesta Assembleia que esta entidade jurídica do universo patrimonial da Câmara Municipal da Maia estava numa situação de falência técnica. E não inventámos nada. Está lá. Que não era nova, pois era uma realidade já anteriormente existente. Também dissemos que as receitas provenientes da prestação de serviços não cobriam sequer os gastos com pessoal e ainda se registavam valores acima dos 110 mil euros na rubrica de fornecimentos. É com surpresa verificar agora que os resultados do primeiro semestre são positivos. Estranha-se, sem saber, se entranhará nas nossas convicções, pelo facto da informação disponibilizada não ser suficiente para aferir da boa saúde da Fundação. Mas admitindo que estará tudo certinho, quase vale a pena afirmar, bendita crise endémica que veio colocar nos eixos a Fundação. Duas notas finais. A primeira. O primeiro semestre terminou no dia 30 de junho. Não se compreende que o relatório só tenha sido enviado à Câmara em 16 de setembro. Esta demora é incompreensível e originou outros atrasos, razão pelos quais só agora, passado quase 5 meses, venha esta sessão para conhecimento. Nota final. Os gestores e os financeiros bem sabem da importância de um relatório de gestão, prestação de contas, mesmo que mitigada, ter de ser apresentado no mais curto espaço de tempo, idealmente 30 dias. É uma recomendação que fica e que deveria ser objetivo a cumprir
por todas as entidades jurídicas do universo patrimonial da Câmara. Vamos continuar a acompanhar a vida desta filha da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então, Filipe, ler a ata em minuto, por favor. Boa noite a todos. Ata em minuta da 7ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Maia do ano de 2020. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2020, pelas 21h30, reuniu a Assembleia Municipal da Maia na sua 7ª sessão extraordinária, conforme edital de 10 de novembro de 2020. Presidiu a reunião o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Maia, António Bragança Fernandes. A reunião decorreu em modalidade mista, presencialmente na sala Dom Manuel I do edifício dos Passos do Concelho e por videoconferência através da plataforma Zoom para os senhores deputados que assim o solicitaram, nos termos do disposto da lei que prevê as medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus e da doença Covid-19, concretamente conforme o previsto no artigo 3º da Lei 1A de 2020, de 19 de março, alterada pela Lei 28 de 2020. A sessão iniciou-se com a informação do Sr. Presidente relativa ao pedido de renúncia de mandato feito pelo Sr. Deputado Rui Moreira, que será substituído pela Sra. Deputada Maria João Escobar. De seguida foi feita a verificação das presenças e foram dados a conhecer os pedidos de substituição. Ponto 1. Período da ordem do dia. 1.1. Retificação e aprovação da ata em minuta da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Maia, realizada no dia 30 de julho de 2020. Não se registaram intervenções, foi aprovado por unanimidade. 1.2. Apreciação e votação da ata número 8 da 5ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Maia, realizada no dia 30 de julho de 2020. Não se registaram intervenções, foi aprovado por unanimidade. 1.3. Tributação do património, imposto municipal sobre imóveis. Fixação das taxas da coleta de IMI do exercício a liquidar em 2021. Neste ponto inscreveram-se e usaram da palavra os senhores deputados Carla Ribeiro, Sá Pimenta, Maria João Escobar, José Paulo Cerqueira. Prestou esclarecimento o deputado Paulo Rocha. Colocada a votação, foi aprovado por maioria, com 17 abstenções, 15 da coligação Novo Começo e 2 do Bloco de Esquerda. Votou favoravelmente a coligação Maia em primeiro, com 22 votos, 2 da CDU e da Sra. Deputada Clara Lemos e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha. 1.4. Lançamento da derrama no ano de 2021 sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de impostos sobre rendimentos de pessoas coletivas, relativa ao rendimento gerado em 2020 na área geográfica do município da Maia. Para a discussão do ponto, inscreveram-se e usaram da palavra os senhores deputados Carla Ribeiro, Couto Silva, Cândido Graça. Foi aprovado por maioria, com 13 votos contra da coligação Novo Começo. Foram registados 24 votos a favor, sendo 22 da coligação Maia em primeiro, da senhora deputada Clara Lemos e do presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha. Registaram-se ainda 6 abstenções, sendo 2 da CDU, 2 do Bloco de Esquerda e dos senhores presidentes de Junta de Freguesia de Milheirós e Águas Santas. 1.5. Taxa municipal dos direitos de passagem. Fixação do percentual a aplicar no ano 2021. Não se registaram intervenções. Foi aprovado por unanimidade. Fez declaração de voto o Sr. Deputado Sá Pimenta. 1.6. Suspensão temporária da aplicação da taxa municipal turística e do respectivo regulamento municipal. O ponto foi retirado a pedido do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Maia. 1.7. Isenções e reduções a aplicar no regulamento de liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais. Isenção de taxa complementar pela manutenção de infraestruturas urbanísticas. Redução de 50% da taxa municipal de urbanização. Fez intervenção o Sr. Deputado Alfredo Maia, prestou esclarecimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Foi aprovado por maioria, com 2 abstenções da CDU. Foram registados 41 votos a favor, 22 da coligação Maia em primeiro, 15 da coligação Novo Começo, da Sra. Deputada Clara Lemos e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha. 1.8. Fixação da participação variável do IRS relativa aos rendimentos gerados no exercício de 2021 pelos sujeitos passivos com domicílio fiscal na área geográfica do município da Maia. Inscreveram-se e usaram da palavra para a discussão do ponto os deputados Carla Ribeiro, Couto Silva e Cândido Graça. Foi aprovado por maioria, com 13 votos contra da coligação Novo Começo. Foram registados 26 votos a favor, sendo 22 da coligação Maia em primeiro, 2 da CDU e da Sra. Deputada Clara Lemos e do Sr. Presidente de Junta de Vila Nova da Telha.
Registaram-se ainda 4 abstenções, sendo 2 do Bloco de Esquerda e dos Srs. Presidentes de Junta de Milheirós e Águas Santas. 1.9. Postura de trânsito na Rua de Quinteia, arruamentos envolventes, freguesia do Castelo da Maia. Não se registaram intervenções. Aprovado por unanimidade. 1.10. Postura de trânsito na Via Diagonal e Rua Idalina Santos Quelhas, freguesia do Castelo da Maia. Não se registaram intervenções. Aprovado por unanimidade. 1.11. Postura de trânsito na Rua de Corrais, freguesia da Cidade da Maia. Não se registaram intervenções. Aprovado por unanimidade. 1.12. Postura de trânsito na Rua Dona Mimosa dos Santos, freguesia de Nogueira e Silva Escura. Não se registaram intervenções. Aprovado por unanimidade. 1.13. Postura de trânsito na Travessa da Estação, freguesia da Cidade da Maia. Não se registaram intervenções. Aprovado por unanimidade. 1.14. Regulamento do Orçamento Participativo Jovem da Maia. Inscreveram-se e usaram da palavra os deputados Alfredo Maia, Sá Pimenta e Ângelo Augusto. Esclareceu o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Fez um esclarecimento o deputado Sá Pimenta. Foi aprovado por maioria, com 2 votos contra da CDU. Foram registados 41 votos a favor, sendo 22 da coligação Maia em primeiro, 15 da coligação Novo Começo, 2 do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Clara Lemos e do Presidente de Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha. 1.15. Fundação do Conservatório de Música da Maia. Relatório de gestão referente ao primeiro semestre de 2020. 1 ponto para conhecimento. Inscreveu-se e usou da palavra o Sr. Deputado Sá Pimenta. A Assembleia tomou conhecimento. E sendo 23 horas e 25 minutos do dia 20 de novembro de 2020, a sessão foi encerrada e foi lavrada e lida a ata e minuta. Muito obrigado. Então vamos para a votação em ata e minuta. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Eu penso que ficará em ata, não foi dito e já é habitual, o meu pedido de intervenção que o senhor uma vez mais negou. Portanto, penso que deverá ficar em ata e eu queria que a senhora secretária, se fizesse o favor, me referisse se tomou nota dessa situação. Eu vou fazer aqui um protesto vivo e o Sr. Presidente não tem o direito de fazer isso. O Sr. Presidente não é correto. Esta é uma questão que será certamente vertida na ata definitiva da Assembleia. Certamente se eu falar, porque senão não fica. Eu lamento, Sr. Presidente, o que o senhor mais uma vez fez aqui nesta Assembleia hoje. Lamento. Muito obrigado. Então vamos para a votação. Estamos a aprovar a ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu abstenho até ver cumprido o que devia ter ficado aqui, Sr. Presidente. Portanto, abstém-se. Muito obrigado. Então, muito boa noite a todos. Muito obrigado. E queria agradecer a todo o pessoal que tornou possível esta reunião via Zoom, nomeadamente aos técnicos informáticos e ao staff e todo o staff administrativo. Muito obrigado em nome da mesa e em nome dos deputados por todo o esforço, especialmente a parte informática que estava perfeita hoje, pelo menos da minha parte. Ouvi muito bem. A todos os deputados, muito obrigado. Já aqueles que fizeram as suas intervenções sucintas, também agradeço, dadas as condições da pandemia que estamos a atravessar, para as pessoas para casa mais cedo. Ao Sr. Presidente também queria dizer se pode ser a reunião da próxima Assembleia no dia 14 de dezembro. Sr. Presidente, a Câmara já se ausentou, Sr. Presidente. Já se ausentou. Muito bem. Eu dir-lhe em momento próprio. Eu podia ficar com a mesa em linha depois para falarmos um bocadinho. Muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.